Amém, queridos? Boa noite. Eita ferro, não. Vamos começar diferente esse negócio. Boa noite, igreja. Boa noite. Amém. A paz do Senhor Jesus seja com você. Amém? Amém. Depois de toda essa apresentação, só posso falar duas coisas. Toda honra e glória seja dadas a quem? Segunda coisa, só tenho falado aquilo de que eu tenho recebido, viu? Então, tenho recebido de uma fonte que vem do Senhor e passa pela vida dos nossos pastores, dos nossos líderes discipuladores. Vem em efeito cascata. Queridos, é uma honra, um privilégio estar aqui com vocês. Sempre é muito bom estar aqui, mas também, como eu falei de manhã, sempre uma responsabilidade muito grande que sinto da parte de Deus e vejo realmente o Senhor, né, nos conduzindo. E como fiz de manhã, né, no início do culto, quero, assim, hoje, na presença da pastora Lisa, né, agradecer por tudo de 2014, você, o pastor Ralph, você não estava aí de manhã, pude dar um abraço gostoso. Depois eu peço a minha esposa para dar um abraço gostoso na senhora. Mas pela confiança, porque eu sei que estar aqui pregando na igreja, onde um casal tão precioso como vocês, líderes que têm sido reconhecidos no Brasil todo, de norte a sul, né, nós vemos o valor, o reconhecimento, o respeito que vocês têm adquirido, e estar aqui representando vocês, substituindo, não é algo tão simples assim. Então, me sinto muito honrado, sou muito grato por todo o carinho que vocês têm dedicado a mim e a minha família. Amém? Glória a Deus! Você está com expectativa no teu coração que Deus vai fazer hoje? Ou você está assim, é o último culto do ângulo, vamos lá, pastor, fala logo aí, vamos embora. Não, você está querendo receber da parte de Deus, amém, queridos? Abra a tua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, verso 1. Glória a Deus mesmo pelo Espírito Santo que o alvo do alvo foi atingido, né? E agora, nessa noite, também vai ser atingido em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai falar profundamente o teu coração e você vai sair daqui, nesse último domingo do ano, com verdades estabelecidas dentro de você que vão fazer diferença na tua vida em 2015, em nome de Jesus. Todos abriram? Amém? Vamos lá? Versículo 1 diz assim, Paulo falando à igreja de Filipos. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós aqui somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Quantos aqui adoram pelo Espírito de Deus? Amém? Que nos gloriamos em Cristo e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Para aí, rapidinho, o que está acontecendo aqui? Pastor, o que é circuncisão, incircuncisão? Não estou entendendo nada. Paulo está falando da igreja de Filipos, Paulo era hebreu, judeu, então está falando da igreja de Filipe porque muitos naquela época queriam estabelecer os costumes judaicos para os gentios, a quem Paulo foi enviado, as pessoas fora da nação de Israel, a quem Paulo pregava o evangelho. E aqui Paulo está alertando para que essa igreja, a igreja de Filipos, não dessem crédito ou ouvidos àqueles que queriam impor, estabelecer esses costumes. Então Paulo está falando aqui que os da circuncisão falam dos costumes judaicos, né? Até mesmo os cristãos, mas que queriam estabelecer costumes judaicos. Paulo tinha uma outra linha de visão do evangelho, então por isso, pela igreja que ele formou, levantou nessa cidade, ele estava ali falando para eles, olha, não vão por esse caminho. Não, então é isso que Paulo está ensinando, está falando aqui. Então Paulo agora ele vai começar a falar de si mesmo. Vamos lá, vamos continuar. Diz assim, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, ou seja, na capacidade humana, na justiça humana, eu ainda mais.
circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Eu acabei de ler para você o resumo do currículo de Paulo, como judeu, como hebreu, como fariseu. Paulo aqui está falando do seu currículo, como Paulo foi formado, como Paulo foi forjado, como Paulo foi programado. Repete comigo, programado. Qual foi a sua programação? Todos nós tivemos uma. Desde a infância, nós somos receptores de muitas informações. Paulo aqui está relatando como ele foi programado. Ou seja, se fosse para ele confiar na carne, na capacidade humana, na justiça humana, ele poderia se gloriar muito nisso, porque, segundo a visão humana, segundo a visão dos homens, Paulo era alguém irrepreensível. Era alguém que achava que estava fazendo a sua vida aquilo que Deus tinha preparado para ele. E agora, então, a gente vai entrar no versículo 7, acompanha comigo. A desprogramação de Paulo. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, tudo isso que ele falou, passei a considerar como perda. Por causa de quem? De Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na... Amém, queridos? Paulo está falando o seguinte, olha só, eu fui formado desta forma, como a gente acabou de ler. Eu fui formado desse jeito. Se fosse para olhar segundo a lei, segundo a justiça humana, eu seria o cara. Ele falou perseguidor da igreja. Paulo perseguia a igreja. A Bíblia fala que Paulo, quando seu nome era Saulo, consentia na morte de Estevão, que morreu apedrejado. Então Paulo era alguém que achava que estava caminhando na direção certa, fazendo o que era certo, segundo a programação que ele tinha. Mas aí a gente acaba de ler o seguinte, que Paulo, a partir de ter o encontro com Jesus, e aí eu quero fazer um parênteses, que você pense comigo, se você já leu o livro de Atos, você pode se lembrar disso, se você não leu, leia em casa. Atos, capítulo 9, fala da conversão de um homem chamado Saulo, quando ele estava na estrada de Damasco. Paulo está caminhando para lá com autorização para prender os cristãos, ele era perseguidor da igreja. Chega um momento que um clarão aparece ao seu redor, Paulo fica cego. Paulo ouve uma voz e fala assim com ele, essa voz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem fala isso com Saulo? Quem, queridos? Fala com fé. Não é pegadinha, não. Jesus fala com Saulo. Saulo fica cego por 3 dias. Pergunto eu a você, Saulo caminhou com Jesus, a Bíblia pelo menos não relata, talvez Paulo tenha visto Jesus, mas Paulo não foi um apóstolo que caminhou com Jesus como os outros 12. Paulo não viu Jesus figura humana, pelo menos aqui no momento de conversão dele não. Então Paulo tem um encontro com Jesus, mas um encontro com Jesus também humano ou com Jesus somente ressurreto? Jesus já tinha morrido e ressuscitado quando Paulo teve esse encontro com ele, sim ou não? Sim. Então, querido, Paulo teve um encontro com Jesus ressurreto. Paulo viu o esplendor da glória do Jesus ressurreto. E a Bíblia fala que o mesmo poder
que fez Jesus ressurgir dentre os mortos é o mesmo poder que opera em nós hoje por meio da fé. Vou repetir. O mesmo poder que fez Jesus ressuscitar dentre os mortos é o mesmo poder que opera em nós através da fé. Amém, queridos? Paulo, mediante esse encontro com Jesus, Paulo foi desprogramado. Repete comigo, desprogramado. É isso que ele está falando aqui. Aquilo que para mim era lucro, aquilo que para mim era um currículo tremendo, aquilo que para mim eram muitos diplomas, a partir desse encontro com Cristo, da revelação do Cristo ressurreto, tudo isso para mim passou a ser pura perda. Paulo até, vou falar baixo nível não, mas ele fala uma palavra bem forte, eu considero isso como esterco, porque isso não tem valor nenhum mediante o encontro que eu tive com Cristo. Isso não tem valor nenhum comparado ao que eu experimento com Jesus. Paulo falou, eu as considero como esterco. Então, querido, Paulo aqui fala da sua desprogramação. Quero fazer outro parênteses contigo. Um grande homem de Deus, chamado Pedro. Vamos lembrar a Bíblia, vocês são fera de Bíblia. Atos capítulo 10. Pedro tem uma experiência no momento de oração. A Bíblia fala que Pedro vê um lençol ser baixado do céu até ele. Nesse lençol tinha muitos animais, quadrúpedes, répteis, que aos judeus não era permitido comer. Uma voz do céu fala para Pedro, Pedro, mata e... O que Pedro falou? Não comerei, porque jamais coisa comum e imunda entrou em minha boca. Pela segunda vez a voz falou com Pedro, Pedro, mata e come. Pedro falou, não, Senhor. Pela terceira vez a voz falou, Pedro repetiu a resposta, a Bíblia fala que o lençol voltou ao céu. Pedro foi programado como judeu, não comer aquilo ali. Aquela visão representava algo na vida de Pedro, um momento na vida de Pedro. Um momento muito importante na vida dele. Enquanto Pedro responde, e você entende, nós cremos, essa voz veio de quem? Vem de onde, querido? Tem certeza? Eu vou pedir para o pastor Ralf e a pastora Elisa não falar, que a igreja não está falando, então eles estão ajudando vocês, né? Essa voz veio de quem, querido? De Deus, amém? Por que Pedro não comeu? O que não permitiu Pedro comer? Pensa. Se não foi a programação que estava dentro de Pedro. Você concorda? Ele falou, jamais coisa comum entrou. Ou seja, Pedro, naquele momento, não conseguia enxergar que Deus queria fazer algo novo. Enquanto Pedro respondia dessa forma, Paulo fala algo muito interessante na palavra. Eu me fiz de louco para ganhar os loucos, eu me fiz de cantor de hip hop para ganhar os funkeiros, eu me fiz de, sei lá, alguma coisa diferente aí, radical. Isso aí que você está falando aí, que você está pensando. A fim de quê? De ganhar alguns. Então, enquanto Pedro falava, não vou comer, porque Deus queria levar Pedro aos gentios, Paulo fala, eu faço qualquer coisa, ou seja, eu estou disposto a ser desprogramado, por causa desse encontro grandioso com Cristo, para ganhar alguns. Pedro foi um grande homem de Deus, querido. Não estou questionando isso, tá bom? Fica registrado aí. E aqui no versículo 10, Paulo expressa o seu objetivo de vida. Versículo 10. Quero conhecer quem? Vamos lá, gente, quero conhecer? O poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos. Ih, pastor, não quero sofrer como ele, não.
tornando-me como ele em sua morte. Piorou. Para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Se Paulo tinha esse objetivo, pastor, eu não quero ter. Vamos lá, gente, vamos destrinchar isso aqui. Primeiro ponto, conhecer Cristo. Paulo conhecia ou não conhecia Jesus? Paulo expressa o desejo dele, que tudo aquilo que ele conhece é tão pequeno diante de quem Cristo é. Cristo é incomparável, amém? Jesus é ilimitado, uma fonte inesgotável. Então, Paulo expressa isso. Segundo, Paulo expressa o poder da sua ressurreição, e isso é a base de tudo que a gente vai falar hoje à noite. O poder da sua ressurreição, a participação nos seus sofrimentos e tornar-me como ele na sua morte. Preste atenção, Paulo está falando de poder de ressurreição. Cristo ressuscita. Como é isso, pastor? Ressuscitar, participar dos seus sofrimentos e tornar-se como ele na sua morte. Não está meio invertido? Como alguém que ressuscitou, participa do sofrimento e morre de novo? Vamos lá. Efésios capítulo 2. Eu não li essa passagem de manhã não, mas faço questão de ler agora. Efésios capítulo 2, verso 1. Volta lá a sua Bíblia. Podemos ir? Vocês estavam o quê? Fala com força, irmão. Vocês estavam em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos, entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos o quê, querido? Repete com força. Deus o quê? Nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Amém? Quantos ressuscitados com Cristo tem aqui? Quantos aqui já experimentaram da ressurreição de Jesus na sua vida? Vou dar outra chance. Você está com dúvida, né? Você acha que é pegadinho. Quantos aqui já experimentaram da ressurreição de Jesus, do poder da ressurreição de Jesus na sua vida? Quantos aqui são batizados nas águas? Vou usar o mesmo exemplo. Fique de mão levantada. A gente acabou de ler, pode baixar. A gente acabou de ler que nós estávamos o quê? Nos nossos pecados. Mortos. Então, quando você foi ao batismo, quando você desceu às águas, quando você mergulha, simboliza o quê? Quando você levanta, simboliza o quê? Você crê que você teve participação na ressurreição de Cristo, querido? Amém? Você ressuscitou para uma nova vida em Cristo Jesus. É isso que Paulo está fazendo aqui, falando, experimentar o poder da ressurreição. Ou o que mais poderia nos fazer viver uma nova vida em Cristo? Como é possível alguém ser perseguidor da igreja, se tornar um grande apóstolo do Senhor? Se você olhar para o lado, você vai falar assim, poxa, como é possível fulano estar sentado do meu lado? Eu estava aqui no momento de louvor pensando, lembrando, viajando um pouquinho, e eu lembrando o seguinte, a respeito da mensagem. Tem momentos, lá no Jardim Esperança, que eu olho aquele terreno enorme, aquela obra que está começando, já enchemos 3 sapatos essa semana, glória a Deus por isso. E eu fico assim, rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Você já se perguntou isso? Acho que o pastor já se perguntou um pouquinho. O
que eu estou fazendo aqui, gente? Como eu cheguei até aqui? De que forma? Eu olho para o Julinho, que chegou lá em São Pedro da Aldeia, quase 5 anos de idade. Eu fico pensando, meu Deus, o que o Senhor fez? E aí eu me lembro dessa passagem, querido. Eu só cheguei até aqui por causa do poder da ressurreição de Jesus na minha vida. Só por isso. Perdão, principalmente isso, só por isso não. Mas principalmente isso, a base é isso. O que me fez chegar até aqui foi isso. E o que vai me fazer ir além, viver aquilo que Deus vai fazer, que Deus quer trazer, que Deus quer revelar, é o poder da ressurreição de Jesus dentro de mim. Amém, queridos? Tornando-me como Ele nos seus sofrimentos. Nós, como cristãos, Paulo está falando, nós vamos sofrer como Jesus sofreu, perseguição. Pessoas não vão nos compreender, pessoas não vão nos reconhecer. Cristo não teve valor na sua própria terra, diante dos seus próprios conhecidos. Então, Jesus passou por situações assim. Jesus sofreu, não somente na parte física. E tornando como Ele na sua morte, fala que não quer dizer que a gente vai ter que ir para a cruz, não. Mas fala que nós vamos ter que morrer como Cristo morreu. Não na cruz, mas renunciando à nossa própria vida. Como objetivo de vida, fazer a vontade de Deus, não tem como. A gente fazer a vontade de Deus e fazer a nossa vontade ao mesmo tempo junto. Fazer a vontade de Deus aqui na terra, muitas vezes vai falar de renúncia. Jesus não renunciou à sua própria vida? Sim ou não? Ele falou no Getsemane, Pai, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. E isso só é possível, participar do sofrimento, se conformar com Ele na sua morte, fazer a vontade dEle aqui na terra, isso só é possível pelo poder da ressurreição. Eu quero dar ênfase a isso nessa noite. Por quê? O poder da ressurreição de Jesus, o poder do Espírito que fez Jesus ressuscitar dentre os mortos, é o mesmo Espírito, querido, que nos fez ressuscitar com Ele. Agora, presta atenção em algo interessante que nós acabamos de ler em Efésios. Jesus nos fez ressuscitar com Ele e nos colocou numa posição de capacho, não foi? Sem autoridade nenhuma, uma vida desprovida de qualquer capacitação divina sobre nós. O que Jesus fez? Jesus nos colocou aonde? Alguém lembrou. Repete, por favor, meu irmão. Fala de quê? De autoridade. Amém, queridos? Fala de autoridade. Preste atenção. Jesus foi levado aos lugares celestiais, assentou-se acima de todo principado, potestade, e a Bíblia fala em Efésios também que Ele confiou à igreja, que é o corpo, a plenitude daquele que é o cabeça. Queridos, em nome de Jesus, esse mesmo Espírito que vivificou Jesus, que ressuscitou Jesus, é o mesmo Espírito que está dentro de você. Amém? Amém? Agora, nessa noite, eu quero que você entenda isso, que é esse Espírito que vai te capacitar a ir além. É esse Espírito que vai te fazer ir além de tudo aquilo que você pode imaginar, pensar. Como nós cantamos, leva-nos além, Senhor. Aonde tu estás, onde Cristo está? Numa posição de autoridade, acima de circunstâncias. Paulo está falando sobre isso, só é possível viver aqui nessa terra, só é possível viver a vontade de Deus aqui na terra, experimentar o melhor de Deus aqui na terra, pelo poder da ressurreição de Jesus. Esse Espírito é poderoso para estar dentro de nós, nos desprogramar, fazer de nós pessoas totalmente novas, transformadas. Não mudar você de um lugar para o outro, mas transformar você de dentro para fora. Amém? Você crê nisso? Porque essa verdade, Satanás tem feito ficar escondida dentro de você, para que você não viva aquilo que Deus tem para você. Viva aquém da medida que Deus tem nos chamado a viver. Sempre nos fazendo lembrar da nossa programação.
Filho, você veio lá do Rio, de São Pedro da Aldeia, você fica por aí. Ou quantas histórias nós teríamos aqui, você não pode viver isso. Querido, deixa eu falar algo para você. É por esse espírito que nós podemos falar para Satanás: ei, quem é você para me acusar? Quem é você para tentar limitar a minha vida? Quem é você para tentar dizer o que eu vou ser, o que eu não vou ser? Como nós poderíamos falar isso para o diabo? Se o diabo é alguém muito mais inteligente, poderoso e perspicaz do que nós. Nós falamos debaixo da autoridade de quem? Do nome de Jesus, amém? Pelo Espírito de Deus. O que te faz uma nova vida, ser uma nova criatura? Senão o poder de Jesus que te ressuscitou dentre os mortos. Essa verdade precisa borbulhar dentro de você, meu irmão. Essa verdade precisa queimar dentro de você. Eu sei que vão vir momentos onde a tua programação, onde as acusações, as limitações, enfim, tudo que é contrário, essa verdade ser vivida por você, vai vir tentar te sufocar, mas nessa noite, eu quero que você, em nome de Jesus, entenda o que o Espírito de Deus está falando, e você tire o tampão. Sabe o que tirar o tampão? Permitir essa verdade explodir dentro de você, meu irmão. De uma tal forma de você não se conformar mais de viver uma vida cristã medíocre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continuando, versículo 12. Paulo fala: não que eu já tenha obtido tudo isso. O quê? O que nós acabamos de falar. Conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, enfim. Ele está falando, se referindo à passagem anterior. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Olha o que Paulo está falando aqui. Vamos analisar essas palavras. Eu aprendi isso muito com o meu discipulador, consultar Aurélio. Prosseguir fala de você continuar caminhando, continuar fazendo o que você vem fazendo. Alcançar algo, estar ao alcance de algo, fala que você pode estar à distância de um braço, algo que você pode tocar. Quando você alcança, você toca, você chega num objetivo comum. Então, Paulo está falando o seguinte: ei, eu continuo caminhando, eu continuo fazendo o que eu estou fazendo, para alcançar algo, para tocar, para tomar posse, para viver, para experimentar. Ele continua, reforça agora: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, ou seja, eu não toquei isso em plenitude ainda, eu não estou vivendo isso em plenitude ainda, mas uma coisa faço, esquecendo-me as coisas que ficaram para trás, ficaram para trás e avançando para os que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ó, Paulo está falando: ei, eu me esqueço o que ficou para trás. O que é bom de 2014, querido, carrega contigo. Até mesmo que não foi bom, que você pode gerar aprendizado, carrega contigo para 2015. Mas em nome de Jesus, aquilo que não presta, eu sei que é algo assim, eu queria saber como Paulo falou isso. Esquecer, porque a Bíblia fala que Deus esquece nossos pecados, não é verdade? Sim ou não? Deus não esquece, gente? Mas o ser humano falar que esquece, eu fiquei assim intrigado. Como Paulo fala um negócio desse? Esquecer. Meu irmão, não dá crédito. Deixa lá, se você não vai poder mudar o que já passou, o que já aconteceu de errado. Prossegue, continua fazendo o que você vem fazendo, que é do agrado do Senhor, que é a vontade dele para a sua vida, continua fazendo, até o ponto de você, o quê? Alcançar. Como Paulo fazia isso? Como Paulo conseguia viver esse estilo de vida? Pelo poder
da ressurreição de Jesus. O poder que fez Jesus ressuscitar dentre os mortos é o mesmo que nos faz prosseguir adiante. Agora, querido, deixa eu falar algo interessante. Paulo está falando, eu prossigo. Ou seja, eu continuo caminhando. Interessante continuar caminhando até o ponto de estar ao alcance de alguma coisa, de tocar em alguma coisa. Lendo essa passagem, fazendo paralelo com aquela passagem de Pedro que eu acabei de falar, eu fico pensando, Pedro foi caminhando com Jesus, caminhando. Chegou um momento, dentre tantos, um lençol abaixado a Pedro. Ou seja, Pedro estava ao quê? Ao alcance, dependia dele comer. Amém? Todos estão aqui? Então, o caminhar de Pedro levou Pedro àquele momento. Aquele lençol não foi baixado à toa. Nossa caminhada nos leva a alguns momentos na nossa vida, momentos chaves. E eu creio, em nome de Jesus, não é por causa de último culto do ano, não, porque Deus tem colocado isso em meu coração. Como compartilhei com os irmãos de manhã, 2015 será um ano de muitas realizações, para nós como igreja. Situações novas, situações onde você vai ser pioneiro em alguma coisa, trabalhos que você vai realizar para o Senhor, que vai ser radical. Ou seja, lençóis vão ser baixados, que vai estar ao nosso alcance. A nossa caminhada nos trouxe até aqui. Mas aí vai depender de nós comer. Ou seja, nos desprogramar para fazer aquilo que Deus está querendo que a gente faça. Igreja de Cabo Frio, entenda isso. O nosso caminhar, o nosso prosseguir com o Senhor tem nos levado até aqui. Coisas novas virão nesse ano 2015, amém? Amém, queridos? Amém. Aproveite a oportunidade para comer. Permita o poder da ressurreição que desprogramou Paulo, desfez Paulo por dentro. Desprograme você também. Para você poder viver aquilo que Deus tem te chamado a viver. Ele falou, eu não vivi isso tudo ainda. Mas uma coisa eu faço, dia após dia eu prossigo para o meu alvo. Qual o meu alvo? Conhecer Cristo, viver o poder da sua ressurreição, participar dos seus sofrimentos, comungar com Ele da sua morte. Paulo está falando, dia após dia eu faço, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio. Paulo vivia isso dia após dia. Foi desprogramado nesse nível, querido, e nós precisamos ser também, se queremos realizar aquilo que Jesus tem nos chamado a realizar sobre esta cidade. Não sei o que é, talvez você aí já está pensando, algo que Deus já falou com você, já tem falado no teu coração. E nessa noite eu creio, se você está aqui e já está sendo ministrado por Deus, nesses dias, sobre essas coisas novas, eu tenho certeza que Deus vai desprogramar. Aliás, Deus quer desprogramar você, como Ele quis fazer com Pedro. Cabe a nós permitir que esse poder da ressurreição seja vida dentro de nós. Amém? Estou encerrando. Versículo 15. Paulo deixa um alerta para nós. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas desta forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isto também Deus lhes esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já... O que Paulo está falando aqui? Paulo está alertando a igreja de Filipos, olha, vivamos de um modo pelo que já alcançamos, o que você já alcançou em Cristo Jesus. O que você já tem tocado em Cristo Jesus. O que você já tem experimentado em Cristo Jesus.
o quê? Paulo está falando, viva por isso. Não se permita viver uma vida inferior a essa, ou seja, não retroceda. Como é triste ver um cristão retroceder. Como é triste alguém que já conquistou, já tocou, já alcançou, já experimentou. Decide viver uma vida inferior ao que ele já viveu um dia. É triste ou não é triste, querido? É muito triste. Paulo está trazendo esse alerta para a igreja. Você já chegou nesse nível? Viva conforme ele. Não viva um nível inferior. Não retroceda. Paulo está alertando a igreja para isso. Não retroceda. Não viva uma forma diferente. Outro alerta que Paulo dá. Eu comecei prestando honra, fiz isso de manhã e faço questão de fazer isso novamente. No versículo 17, Paulo estabelece algo muito, mas muito precioso. Que os seus olhos se abram para isso, querido. Porque isso é um segredo, né? Revelado, do que Deus pode fazer através da compreensão dessa verdade. Irmãos, sigam unidos, o quê? Sejam unidos o quê, igreja? O exemplo de quem? De quem? Paulo está falando aqui a respeito dele, amém? Sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão, como eu gostei dessa palavra, que lhes apresentamos. Paulo está falando para eles, olha só, galera, igreja amada, vivam de acordo, vivam unidos, vocês todos, de acordo com o meu exemplo. E também com os homens que vivem da mesma forma. Falar de Paulo, para nós, é fácil. Muito fácil. Reconhecer que Paulo é um grande homem de Deus, é fácil. É ou não é? É ou não é, queridos? Você reconhece que Paulo foi um dos maiores de todos os tempos? Se você já leu a Bíblia, você pode reconhecer isso. Só que deixa eu falar algo para você. Tem gente muito perto, bem pertinho de nós, e às vezes a gente não atenta para isso. Gente que tem vivido como Paulo viveu, que precisou viver uma desprogramação dentro dele e dentro dela, para experimentar e viver o que Jesus tinha para eles aqui na terra. Imagina você hoje. Quantos aqui tem 17, 18 anos? Levanta sua mão. Faz a idade, pastor? 17? 20. Perdão. 22 anos. Faz tempo que eu passei por ela. Alguém aqui tem 22 anos? Imagina você, meu irmão, ir lá para a Suíça agora. Viver lá. Você tocando violão, adorando o Senhor Espírito em verdade, pulando, dançando, e todo mundo olhando para a sua cara. O que esse maluco está fazendo? Estou dando exemplo, não quero radicalizar. Querido, nós temos visto, como eu falei no início, de norte a sul desse país, homens e mulheres sentarem para ouvirem o nosso apóstolo. E não é o Ari, Caetano Nascimento. O apóstolo Ralph, o ministério apostólico dele tem sido reconhecido de norte a sul do país, dele e da pastora Lisa. Deus está falando, é difícil até para você falar um amém, porque é a falta de hábito, de reconhecimento e de honra. Mas eu quero puxar você para cima hoje. Vivam de acordo com o padrão que tem sido estabelecido. Isso está bem pertinho de nós, bem palpável. Bem palpável. Quando o irmão falou para mim lá embaixo, assim, me abraçou, deixa eu abraçar e pegar essa unção, eu falei, já está sobre nós. Já tem descido sobre nós. Queridos, vivam debaixo desse padrão, Paulo está alertando. O poder da ressurreição, imagina você. Para mim é até difícil compreender essas coisas. Quando eu paro para pensar, eu sou um cara muito caseiro, gosto muito da minha casa, gosto muito de viver em família, sou muito introvertido.
Então, para mim, pensar em ir para outro país, viver uma outra realidade, meu Deus do céu. Deus já tem feito uma obra muito grande dentro de mim. Mas eu fico imaginando como esse homem precisou ser desprogramado. Como o poder da ressurreição de Jesus precisou ser tão forte dentro dele para ele viver as novidades que Deus tinha para ele. E isso está perto de nós, querido. Você pode valorizar, receber de muitos homens tão preciosos de Deus que tem por aí. Mas Paulo alertou a sua igreja. E eu, nessa noite, eu quero trazer um alerta para você. Vivam debaixo do padrão que já tem sido estabelecido. Vivam debaixo desses homens, dessas mulheres que têm procurado viver a vida deles debaixo do poder dessa ressurreição, debaixo do poder transformador do Espírito Santo, que faz realmente a gente viver em novidade de vida. Amém, queridos? Amém. Fica de pé no teu lugar. Quero chamar o louvor aqui, ministrar louvor. Feche os teus olhos agora. Espírito Santo de Deus, nós sabemos que Tu estás aqui. Nós sabemos que Tu és a presença do próprio Deus dentro de nós. Senhor, por tantas vezes, em tantas situações, nos vemos sufocados, presos, limitados, onde o poder, às vezes, da acusação, da circunstância, torna tão pequeno o poder da ressurreição. O Teu poder, Espírito Santo, dentro de nós. Mas nessa noite, Pai, assim como o Pai o fez assentar das regiões celestiais e nos colocou lá também em posição de autoridade, Senhor, eu clamo por essa revelação sobre os corações nessa noite, de que o poder da ressurreição de Jesus está dentro de nós, está dentro de nós, e nós não precisamos viver mais uma vida limitada, cheio de medo, de insegurança, ou até mesmo de alcançar, de tocar as coisas novas que o Senhor tem colocado dentro de nós. Esse poder que opera em nós nos gera coragem, nos gera ousadia, capacitação, habilidades, para nós fazermos aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós para fazer. Nessa noite, Senhor, esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, no meio dos mortos estava o Senhor, mas diz a Tua palavra que a morte não pôde conter. Deus, em nome de Jesus, que o poder da ressurreição seja de fato maior, transbordante ao ponto, Senhor, de circunstâncias, situações, programações da nossa infância, da nossa educação serem desfeitas para nós vivermos a vida que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus, e não aceitarmos limitações, prisões, cadeias, em nome de Jesus, muitas vezes dentro de nós, em nome de Jesus, meu irmão, para você sair daqui nessa noite com o seu interior entendendo isso, antes de você viver fora de você, é preciso você viver isso dentro de você. Oh, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que toda mentira, engano, limitação que Satanás colocou sobre tua vida durante anos,
seja desfeita nessa noite, em nome de Jesus, porque o poder da ressurreição é suficientemente poderoso para te fazer viver aquilo que Deus te chamou para ser. Paulo falou: eu prossigo para conquistar aquilo pelo qual eu fui conquistado. Você foi conquistado com um objetivo, com um propósito. Em nome de Jesus, o poder da ressurreição vai nos fazer viver aquilo pelo qual nós fomos conquistados por Cristo Jesus. Aleluia. Vamos cantar essa canção nessa hora. E fala: leva-me além, Senhor. Aonde Tu estás, Senhor? Aonde Tu estás, Senhor? Eu quero ir além. Chegou 2015 para nós irmos além. As mãos aos céus e declare: peça para o Senhor, leva-me além, Deus. Onde Tu estás, aonde Tu estás, leva-me além. Aonde Tu estás, aonde, leva-me, Deus, leva-me. Posso imaginar, declare para o Senhor Jesus: do que eu possa imaginar, do que estás além, do que eu possa imaginar. Sim, Jesus, do que estás além das minhas vontades, do meu querer, leva-me além. Aonde Tu estás, aonde Tu estás, leva-me além. Peça para o Senhor. Aonde Tu estás, aonde, leva-me, Senhor. Leva-me, Deus. Jesus, leva-nos além, Senhor, das nossas limitações, daquilo que nós fomos programados, Senhor, além da nossa cultura familiar, além, Senhor, daquilo que foi falado para nós, do que podemos e não podemos. Senhor, faz a gente experimentar o poder da ressurreição, meu Deus, para que a gente possa experimentar a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor em nós e através de nós, Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor, esse poder está à nossa disposição, Senhor. Muito obrigado, porque esse poder já foi liberado sobre nós. Muito obrigado, Jesus. Nós tomamos posse dessa verdade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.
Se assenta mais um pouquinho, por favor. Queridos, eu fico pensando naquilo que nós acabamos de ouvir através do pastor Júlio. Talvez você não saiba, mas o pastor Júlio, pela profissão que ele tem, ele é bombeiro. E ele já é bombeiro faz tempo, né, Júlio? Quantos anos? 14 anos. Então é muito mais tempo do que eu conheço ele. Conheço ele uns 10 anos, 9 anos, assim por aí. E ser bombeiro, muito mais naquela época, hoje ainda, é uma profissão que muita gente queria, não é verdade? Nem tanto pela sua atividade, mas porque representa uma estabilidade, né? Um emprego público, tem uma certa segurança, você tem um salário garantido, você tem um plano de saúde, você tem todo um aparato à sua disposição. E eu imagino que quando o Júlio, há 14 anos atrás, conseguiu passar pela prova do bombeiro, deve ter ficado muito feliz, porque os filhos dele não tinham nascido ainda, mas ele falou: poxa, que bom, agora minha família vai ter uma estabilidade, eu vou poder oferecer uma segurança, eu vou ter acesso talvez a financiamentos do Estado, né? Tanta coisa boa que esses empregos oferecem. Mas eu dou glórias a Jesus, porque um dia o Júlio deixou o Espírito Santo desprogramar a vida dele. E eu descobri uma coisa: a obra de Deus é feita por pessoas que se deixam desprogramar, que pegam toda aquela programação. Olha, eu vou fazer, vai ser desse jeito, e eu sou assim, eu nunca vou mudar, e vai ser desse jeito. Deus entra na nossa história, desde enquanto, quem entende pelo Espírito que foi falado aqui, desde enquanto desce um lençol do céu para nós, e Deus fala, mata e come. E quem é poderosamente usado por Deus, para você talvez não sabe, mas hoje temos quase 30 grupos familiares já em Jardim Esperança. São 250 pessoas que estão debaixo do Júlio, que um dia pensou: poxa, agora já tenho onde cair morto, onde estou tranquilo, agora a escala vai ser assim, vai ser desse jeito. Mas desde enquanto Deus entra na nossa vida, desprograma aquilo que foi programado. E Deus tem usado poderosamente a vida dessas pessoas. Viu, Júlio? Eu quero também prestar a minha homenagem a você, ao pastor Márcio, como eu falei hoje de manhã. Como o pastor Márcio tem mudado. Quem conhece o pastor Márcio tem acompanhado a mudança, a transformação na vida do pastor Márcio, da pastora Sônia. Pessoas que realmente se colocam à disposição e falam assim: Senhor, se o Senhor quer desprogramar a minha vida, eu estou aqui. Se o Senhor quer pegar a minha timidez e substituir por ousadia, eis-me aqui, Senhor. Se, sabe, o meu jeito é desse jeito e o Senhor quer que eu seja diferente, faz de mim um vaso do jeito que o Senhor quiser. E eu dou glória a Deus, porque Deus tem nos dado pessoas que estão dispostas a esquecer do que para trás fica e alcançar para o alvo da suprema vocação de Deus. Aleluia. E eu quero, como pastor, declarar a minha satisfação de não só ver esses homens, mas muitos outros que têm falado: Senhor, a minha programação foi essa, os sonhos da minha vida eram essas, mas por causa do Senhor, tudo que ficou para trás, para mim não vale mais de nada. Eu estou aproveitando tudo que era de bom, mas eu não esqueço de tudo que para trás fica. E eu me reprogramo para aquilo que está diante de mim. Glórias a Jesus. Deus tem feito maravilhas, sinais. Poderia falar do Ralph, eu poderia falar do Rafael, eu poderia falar do Mauro, da Gisele, eu poderia falar de todos os líderes aqui que têm aceito esses desafios, que estavam caminhando numa direção, mas um dia um lençol desceu do céu e Deus falou e eles atenderam. Aleluia, glórias a Jesus. Senhor Jesus, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer por essa nuvem de testemunhas, Senhor. Por 130 dirigentes de grupos familiares que fizeram seus planos, que foram programados por um jeito,
Pessoas que fizeram faculdade caminhando numa direção, mas no meio da faculdade perceberam um lençol está descendo do céu, e o que Deus quer de mim é outra coisa. Estão atendendo, estão matando e comendo, Senhor. Estão ouvindo a Tua voz, falando: Senhor, é algo que eu nunca fiz na minha vida, mas o Senhor está falando, eu confio no Senhor e eu vou fazer. E dezenas, centenas, e serão milhares de pessoas serão salvas, Senhor, por causa dessas decisões. Muito obrigado. Obrigado pelo pastor Márcio, pastora Sônia, que tem avançado tanto, amadurecido tanto, que são hoje irreconhecíveis, Senhor, de anos atrás. Obrigado pelo pastor Júlio, pastora Mariana, poderosamente usados por Ti, Jesus. Mas eram pessoas que foram programados de um jeito. Como a pastora Mariana tem avançado, como ela tem rompido limites, Senhor. Eu Te agradeço, Senhor, pessoas que têm confiado em Ti e na Sua liderança. Obrigado por todos os líderes que têm acreditado, Senhor, que não deixam a visão ser recolhida no céu, mas têm atendido o Teu chamado. Obrigado, Jesus, que a Tua recompensa, Senhor, que o Senhor diz que não existe uma pessoa que deixa campos, casa, família, esposa, filhos, qualquer coisa para trás, que ainda nesta vida receba 100 vezes mais, e na vida vindoura, a vida eterna. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aumenta-nos a fé, Senhor, e nós queremos a cada dia experimentar o poder da ressurreição, Senhor, da novidade de vida. Aleluia. Obrigado, Jesus. Nós Te louvamos e tributamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Autor e também consumador da nossa fé em Cristo Jesus. Aleluia.